Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou ensinar a fazer esse modelo de drapeado que me pedem muito para eu colocar no site. Só que para eu escalar isso daqui no site é muito complicado porque não caberia numa folha. E o processo, ele é bem assim, ele é simples e não é, né? Ele é simples na malha, mas no tecido plano ele é mais complexo, né? Então, eu poderia até fazer um, mas não daria para diagramar todos, né? Ou seja, fazer em 15 tamanhos como eu coloco no site. Mas vamos lá. Ó, vou mostrar, por exemplo, esse modelo aqui foi feito em tecido, né, de malha. Então, ele é um modelo de malha, né? Dá pra ver. Ele tem um nó aqui, né? Ele transpassa aqui e vai pra lá e vai pra cá, certo? Este modelo aqui, também, esse aqui com manga, né? A diferença é que esse com manga e esse tem essa abertura mais aberta. Esse daqui é só o transpasse, que vocês vão entender por que que fica esse transpasse, tá? Ele é também, né, feito na malha, esse daqui também feito na malha, e ele é como é que fala? Sem manga. Esse outro aqui também é o mesmo desse daqui, né? Ele é parecido, mas esse daqui já dá pra ver que ele foi feito em tecido plano, né? Ele foi feito em tecido plano e ele tem o mesmo jogo, o mesmo jogo. O mais complexo, fazer esse daqui com esse nó aqui virado, né? Uma parte virada e outra, tem costura aqui no centro da frente, né? Mas pode ter a costura ou deixar solto sem costura nenhuma, porque não vai aparecer nada por causa do formato do drapeado, ele praticamente ele já dá um transpasse aqui, né? Esse daqui, olha, ele também, né, é feito na malha e ele foi colocado, esse tá muito bonito, não tanto pelo modelo, mas por ter colocado essa espécie de, não é uma fivela, né? Mas você vê que ela tem um encontro aqui, simplesmente passou por baixo do nó e isso daqui evitou que o nó ficasse muito saliente, porque esse tipo de modelo, o nó fica muito saliente aqui no centro. Então, se é uma pessoa que tem barriga saliente, ele vai ficar feio, né? Já vi esse modelo em grávidas, porque aí faz esse torcido mais pra cima e acomoda bem a barriga, fica até muito bonito esse modelo aqui em grávida. Mas para uma pessoa que já tem a barriga saliente, vai ficar parecendo que ela tá grávida, porque todo o drapeado tá bem aqui no meio. A barriga vai puxar pra frente, o drapeado também, né? Aqui, por exemplo, esse aqui também em tecido plano, né? O mesmo sistema de ser feito, só que foi colocado uma faixa aqui, né? No centro do nó também foi colocado uma faixa, também para disfarçar esse nó, para ele não ficar muito saliente, né? Então, vamos lá. Eu já até fiz um protótipo aqui, ó. Deixa eu ver se dá para eu mostrar. Eu acho que assim dá para eu mostrar, ó. Coloquei, eu só cortei no tecido da miniatura, né? E coloquei aqui. Isso aqui tem um crepe Amanda. Aliás, crepe Amanda, gente, ô tecido ruim. Não é que ele seja, ele até bonitinho. Ele aqui até parece aveludado. Mas ele é muito quente, é poliéster, né? Mas, digamos, o crepe Amanda molinho dá pra fazer, certo? Não pode ser um tecido muito grosso, tem que ser um tecido bem molinho, tipo um crepe Amanda, tipo um musseline, ficaria bom, um crepe Lorraine, ficaria bom, né? E na malha, uma malha lurex, uma malha It-Span, ficaria bom o modelo, certo? Então, vamos lá o processo. Vou ensinar o mais fácil, que é na malha, né? Então, você vai pegar a frente, vai fazer uma base de malha, tem no site, porque base de malha tem redução de medidas. Ó, vocês veem aqui, tá vendo a diferença, né? Ó, ele é menor, né? Menor na largura, melhor nas alturas, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer no tecido de malha é muito simples. Eu simplesmente vou fazer aqui um corte, né? Vou separar esses dois, mas primeiro não, aqui a saia, aqui a blusa. Vou marcar aqui uns 4 centímetros pra cima, lembrando que eu tô fazendo uma miniatura. Vou desenhar o decote, que é em V. Eu posso recuar aqui 1,5 centímetro. Deixa eu fazer assim, né? Senão não vai. 1,5 centímetro. E vou até aqueles 4 centímetros em cima, porque se você ver os vestidos, todos eles são decote V profundo. Ah, tem como fazer ele com decote raso? Não tem. Tem que ser com decote profundo, senão não dá certo. Então, vamos lá. Fiz isso daqui. Agora, eu desenho as linhas. Aí, eu pego esse 4 aqui, ó, eu vou dividir em 1, 2, 3, 4 partes de 1 centímetro, né? 4 centímetros, pode ser 6 e dividir em 6, tá? Aí, agora, eu venho até ali nessa linha da cava, eu vou pegar esse primeiro, vou lá.
Aí eu pego esse daqui, ó, eu já inclino. Se aqui eu pus um, posso pôr dois aqui ou três, né? Isso é indiferente, porque o importante, ó, se eu pus ali, vamos supor, né? Quer dizer, né, eu posso colocar aqui dois, 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 dois. Faço mesmo pra saia. Desço mais 4 centímetros aqui. Divido tudo aqui em e venho fazendo a mesma coisa. Se eu coloco eu posso colocar 4, perdão, é 4, tá? Aqui 4, 4, 4, 4, 4. Pega daquele e vai lá, né? Ali e 4 ali embaixo. Agora eu pego a tesoura e separo totalmente aqui no meio. Fiquei 2 partes. Agora eu vou cortar do centro da frente. Deixa eu até escrever aqui centro-frente. Senão depois pode confundir, né? Vocês vão entender por que eu tô escrevendo e por que é importante você marcar. Aí vai até quase chegar lá no fim, mas não chego no fim. Corta até quase. Deixa eu ver se tá gravando. Porque, ó, sou dona de ficar aqui falando que nem uma matraca. E quando eu vou ver, não tá gravando. Vai lá. Fiz aqui. Faço o mesmo aqui. Corto o meu decote. Tem uma coisa importante aqui em fazer. Antes de eu mexer lá... Deixa eu mexer... vou fazer isso aqui. O decote V, quando ele é profundo, ele tende a ficar abrindo, né? Por quê? Porque o busto puxa pra frente e o decote fica abrindo. Você tem que fazer uma correçãozinha. Essa correçãozinha eu posso fazer aqui da cava, do meio da cava aqui, ó. Eu posso tirar, ou eu posso sair daqui de baixo pra cima, não tem tanta importância isso, tá? Eu vou pegar aqui da cava. Você tira 1,5. 1,5, assim, ó. Um V ao contrário. Aí aqui você vai fazer isso aqui, ó. Vai dobrar esse valor, né? Depois a gente vai corrigir lá, quando eu for pôr no molde, refazer o molde, a gente corrige. Vou passar uma colinha, ao invés de durex. Isso aqui é para o decote não ficar abrindo, tá? A gente já vai acertar aqui. Calma que a gente acerta. Aí eu faço isso aqui, quase toro lá. O mais complicado vai ser o das peças. Vocês vão ver que, tecido plano não é uma coisa fácil de trabalhar, tá? E a modelagem na malha até que é bem simples, mas no tecido plano não é. Porque tem as pences, que senão o tecido plano, se você não colocar as pences e fazer as transferências, ele vai ficar chapado. Vou pegar um papel. Agora o molde tá aqui, né? Ó, frente, né? Centro da frente, então tá aqui. Agora eu vou pegar em cima de um outro papel, né? E vou abrir. Então a primeira coisa que eu vou abrir aqui assim. Eu vou dar uma distância entre essa ponta daqui, ó, não aqui no meio, entre essa ponta e essa ponta, de uns 4 a 6 centímetros, que vai ser importante aqui essa distância, por que razão? Pra poder, na hora do torcido, não faltar tecido, tá? Então, eu vou fazer assim, peguei ali. Aí, agora aqui, eu não posso fazer muito isso, eu não vou curvar demais. Eu vou abrir aqui, vou acertar, deixa eu acertar aqui assim. Segurar aqui. E agora eu vou abrir aqui, ó, de uma forma que eu não altere muito essa lateral. Ela vai ficar um pouco curvada, mas eu não posso curvar demais. Então, eu vou fazer isso aqui, vou dar uma abertura aqui, né? Assim, de forma que fica aqui, ó, bem assim, né? E vou redesenhar esse molde. Aqui, o quanto que você vai abrir entre uma e outra, não tem tanta importância. O que tem importância é isso aqui não ficar muito aberto. Isso aqui não ficar assim, muito curvo. Você não curvar demais. Agora, aqui nós temos uma coisa que a gente tem que fazer, acertar o decote. Aí, agora eu faço isso aqui, ó. Vou copiar. Aí, aqui eu faço uma curva, uma leve curva. E aqui eu venho até lá, ó, acertei o decote. Tirei esse bico que ficou aqui na hora que eu fiz a correção. Faço isso daqui, né? Vou copiar.
Aqui eu copio. Né? Dando uma distanciazinha ali. Aqui a lateral. Aqui a barra. Fiz isso daqui, né? Agora eu posso deixar assim ou, né, não. Ou eu posso deixar ou não. Porque eu já copiei, eu posso retirar esse molde aqui amarelinho, né? Mas eu vou deixar ele aqui. Só para vocês irem vendo. Vamos supor que isso daqui seja o tecido. O que você vai fazer, sendo esse aqui o tecido? Você vai acrescentar margem de costura. Aí eu vou tirar. Eu vou tirar porque vai virar uma confusão isso aqui. Até para eu poder dobrar e mostrar para vocês como é feita essa dobra. Não vai ter como eu aproveitar esse moldinho aqui para colar no... Não sei se eu faço, né? Porque tá tudo com durex. Aí eu faço isso aqui. Vou fazer uma correçãozinha aqui, ó, para ficar melhorzinho. Vou fazer aqui. Chegar lá, né? Deixa eu acertar aqui o decote. Ficou assim. Você vai cortar no tecido, vai ser dessa forma. Você vai dobrar o tecido ao meio, né? Lembrando que o tecido ourela aqui, dobra do tecido, né? Pra você cortar as duas partes, uma contra a outra. Cortar espelhado. Então, aqui você simplesmente já corta. Lógico que você vai pôr margem de costura. Eu não pus margem de costura aqui, mas você vai colocar, né? Porque não tem margem de costura. Drapeado, todo drapeado, ele é feito assim. Você traça as linhas no molde base, você pega aquelas linhas do molde e recorta e abre. Isso é drapeado. Qualquer drapeado que você for fazer, seja no decote, na lateral, em qualquer lugar, consiste em recortar, abrir. Ficou assim, né? Então, a gente escreve aqui, ó, lateral, né? Aqui é o decote. Né? Pra gente não trocar, né? Aí aqui, ó, lateral. Aí você vai pegar e fazer isso aqui, ó. Ó, aqui no meio. No meio, de forma que essas duas partes se encaixem, ó. Viu como... Gente, é papel, né? Então, o papel não vai ficar... Ainda mais que é um papel seco, que é papel de presente. Eu tinha que ter feito num, tipo, papelzinho de seda, mas eu não tenho um papel de seda bonito aqui. Vou fazer o mesmo aqui. Bem lá no meio... Você vai fazer isso com tecido, vai virar. Ficou assim, certo? Ó, ficou assim. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar essa parte, ó, cruza aqui, ó, essa pra cima. Sim, ó, cruzou. Aí, eu venho com essa aqui. É complicado aqui, porque é papel, né, gente? Não é tecido. Esse daqui pra cá. Ô, Jesus. Esse aqui pra cá. Vai ficar assim, ó. Esse pra cá e esse pra cá. Vocês entenderam como fica? Aí fica o nó lá. Aqui, ó, tá vendo como que eu falei que já transpassa? Que não precisa nem costurar aqui? Não precisa costurar o meio, ó. Ele já vai dar esse transpasse, fica até mais bonito. Porque se você costura o meio, vai ressaltar essa purunga aqui no meio e vai ficar feio no corpo. Então, o melhor jeito, a melhor forma é você deixar esse transpasse aqui. Entenderam? Então, aqui nós temos, até vou fazer aqui, ó. Colar aqui. Esse aqui não tem como mais eu virar pra baixo, né? E eu colar aqui pra vocês interpretarem, entenderem como ficou, certo? Então, ficou lá o ajuste do decote. Apesar do decote ser profundo, aqui vai o busto, né? O busto vai dar formato aqui no peito, né? Vai dar formato. E ele vai ficar assim, certo? Então, esse daqui é o de malha, o mais fácil de fazer. Então, vamos lá ao mais complexo, que é o com pence. Então, com pence, você vai pegar uma base com pence. Tanto a base de malha como a de pence tem no meu site. Eu vou deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo como é que fala? O link da onde tem a base, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer no compense.
Primeira coisa que eu vou fazer agora é pegar essa linha, pegar o meio do ombro, eu vou marcar lá o meio do ombro e vou vir com essa linha reta até aqui aonde encontra as minhas duas peças. Vem aqui. Fiz isso daqui, o que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é transferir essa pence pra cá. Então, eu vou cortar aqui. É a primeira coisa que eu tô fazendo. Por isso que eu falei, com pence tem um monte de coisas que a gente vai fazer. Então, eu venho aqui, ó, transferir essa pence aqui. Eu não sei se a cola vai colar nesse papel. Tô usando o papel de presente já. Aqui. Transferir a pence. Depois corrige aqui. Ficou assim. Crio o meu decote com aquele mesmo sistema. Pego 4 centímetros, ó, deu 2 quase certinho, né? Pego aqui, diminuo 1,5 aqui e venho 4 centímetros acima da cintura. E já recorto. Já vou aproveitar e já vou fazer uma correçãozinha de 1,5 aqui, ó. No decote, para ele não ficar abrindo, tá? É simplesmente, ó, fazer aqui. É um Vzinho. Ó, já vou fazer aqui. Já vai ficar assim. Se eu pôr durex aqui. Se eu escrever aqui decote, porque você olhando assim não parece mais decote, né? Mais calma que ele, ó. Se eu fazer assim, vocês vão entender como ele fica, ó, o decote, certo? Agora, eu tenho que eliminar essa pence aqui. Aí, agora, eu vou separar a saia da blusa. Separei a saia da blusa, agora eu vou transferir essa pence pra cá. É complicado, falei, tem várias transferências de pence. Por isso que eu quis ensinar o mais fácil primeiro. Agora, eu venho aqui e colo esse aqui, ó. Ficou assim, certo? Essa pence, eu vou fechar ela aqui, já formando o meu busto, assim, ó. Tá? Já vou fechar ela aqui. Você vai falar assim, nossa, que complicação. É complicado. Mas é só prestar atenção. Ficou assim, certo? Eu vou até virar pra baixo, pra facilitar, pra eu riscar aqui agora. Agora, eu vou riscar as linhas para fazer os recortes, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa linha aqui, ó, vou passar por meio aqui, ó, assim, ó. Aí você vai falar assim, mas por que que você não fez as linhas antes? É porque elas iam ficar tortas. Vou lá no meio da cava. Viu? No meio da cava. Aí, eu vou pegar, dividir também 4 centímetros, eu divido 1, 2, né, 3, 4 pedacinhos de 1 centímetro. 1, 2, 3, 4 centímetros. Aí, eu venho com esse, eu vou até essa aqui, ó, até a outra metade da minha cava. Aí, eu venho com esse, vou até lá, aquela parte da beirada. E venho com esse, eu vou esse meio aqui, ó. Então, vamos lá, ó, olhem aqui dentro. Agora, deixa eu fazer assim. Peguei o primeiro, fui até o meio da cava. Peguei o segundo na metade da parte de baixo da cava. Peguei o terceiro até a cava. Peguei o quarto até a metade aqui. Certo? Entendeu? Então, tá aqui. Guarda lá. Deixa eu guardar no lugar que vocês possam ver. Agora, eu vou pegar e tirar essa pence aqui. Vou simplesmente dobrar ela. Porque como é uma base de vestido, a saia também tem pence. Faço isso aqui. E vamos lá no durex. Tá vendo? Agora, eu vou fazer, né, o corte da saia também. Do centro da saia, que é centro. Centro, frente. Sempre é bom já marcar, né? Agora, eu vou fazer do centro para a lateral. Eu posso dividir aqui em 4 partes, pegar 4 centímetros para baixo. Posso? Não, devo. E vou marcar de 1 em 1 centímetro, né? Para fazer 4 partes.
Eu vou fazer aqui, ó, eu vou passar por aqui e vou até aqui, aí eu vou com essa até aqui, na metade como é que fala? Metade do quadril, aí eu venho com essa aqui, ó. Você fala assim, ah, precisa ter uma medida certinha aqui? Não, não precisa. Ó, mas eu vou dar uma medida mais ou menos, né? Aqui você desce uns 15 centímetros, depois você vem até a linha 5 centímetros, mais 5, mais 5. Ou você pega aqui, ó, 15 centímetros, 8, 8 e 8, certo? É só pra você, se você quer a medida, tá? Mas não necessariamente precisa, ficou assim. Agora, vamos recortar. Vocês vão ver como que a pence, aquela pence, ela vai desaparecer no recorte. Ó, ela já desapareceu aqui no recorte. Viu? Ó, ficou certo, ficou retinho aqui, ó, desapareceu no recorte. Aqui também vai desaparecer. Eu sei que ela é mais complicada. Ó, tá vendo? Aquela purunga já desapareceu. Já abriu por si só. A própria pence já vai abrir, né? A própria transferência de pence já vai automaticamente abrir, ó. Assim é como a saia, ó. Se eu juntar tudo aqui, ó, já vai ficar aberto, que era aquela pence que foi transferida pra cá. Ó, a pence já foi transferida pra cá. Tem esses dois moldes, vou virar eles assim, né? Então tá assim, certo? Então aqui nós temos os nossos moldes dessa forma aqui. Então eu vou pegar eles assim, ó, pra vocês verem. Agora eu tenho que buscar um papel. Ó, achei um papel manteiga, achei não, eu tenho muito desse papel manteiga que eu compro rolo, só que eu compro tudo transparente branco, né? Eu acho que eu preciso comprar um colorido pra fazer isso daqui. Porque no transparente, ó, já tá dobrado, tá vendo? Quando a gente for cortar, já tá dobrado, como se fosse o tecido, né? Ou seja, eu posso abrir já direto o tecido? Pode, mas eu sempre peço para fazer primeiro no papel e testar o papel e fazer, porque senão se der errado no tecido, você perdeu o tecido. Então, sempre faça no papel. Faz um papelzinho de seda que você não vai se decepcionar, tá? Nós vamos fazer aquele mesmo princípio, né? Nós vamos aqui, ó, pegar essas duas partes do meio aqui, ó, do meio, ó, estamos aqui, tá assim. Eu vou pegar essas duas partes do meio e quase que encontrar aqui, né? Vou fazer isso aqui assim. Vou dar uma distância, como eu falei pra vocês, de uns 4 centímetros. Epa, tem que chegar pra cá, que senão não vai dar. Espero que o papel dê aqui. Aí eu vou dar, se eu pôr um durex, eu não vou conseguir tirar depois, né? Ai, Jesus, mas eu vou ter que pôr, não tem outro jeito. Porque o papel de seda, o problema dele é que ele rasga, né? Aí eu dou uma distância aqui de uns 4 a 6 centímetros. 6 centímetros se for um tamanho maior, por isso que eu falo 4 a 6. Aí aqui eu deixo a saia quase que reto aqui, ó, quase que reto aqui. Não muito, né? Assim. Aí eu venho aqui assim e vou abrir. Aí eu preciso abrir todos eles, fazer tudo aqui bonitinho, fazer isso aqui assim, abrir? Não necessariamente. Ó, aqui. Aqui. Ficou assim. Deixa eu dar uma fixada aqui. Eu acho que eu vou ter que fixar isso aqui e deixar no papel de seda mesmo, já assim. Se eu for tirar esse aqui... Agora, aqui eu vou abrindo um pouquinho. Não gosto de abrir muito aqui, porque senão fica uma costura feia. Dou aqui mais ou menos assim, de um jeito que isso aqui fique ligeiramente inclinado. Esse aqui também ligeiramente inclinado. Ligeiramente inclinado. Não tem importância se aqui não abrir a mesma distância, tá? Porque lembra que é tecido plano, então a gente fez transferência de pence. Ó, a pence tá aqui, a pence de busto e de cintura tá esse buraco aqui. Então, eu não necessariamente preciso abrir todos esses com a mesma distância. Aqui da saia eu posso fazer isso, mas ali eu não preciso, tá? Então, agora eu venho e vou redesenhar. Faço uma curva ali. Faço o decote. Faço aqui. Aqui eu vou corrigir o decote, ó, pra não ficar com ponta. Aí, aqui eu faço
uma ligeira, mas é bom fazer uma curva, porque isso aqui a gente vai emendar tudo, né? A gente vai emendar tudo aqui, então é melhor fazer uma curva aqui. Aqui vai juntar. Isso aqui eu posso até descer mais aqui. Isso aqui vai juntar. Se tiver muito tecido aqui, muito largo, fica um pururu, uma purunguinha no meio da blusa. Fiz isso daqui. Então, agora eu já vou escrever aqui, ó, decote. Aqui, ó, o centro da frente. E agora eu vou tentar tirar isso aqui, que é pra eu poder fazer a demonstração da dobra, né? Consegui, é mais fácil do que no outro papel. Eu achei que eu ia ter mais trabalho pra desmanchar isso aqui, não foi não. Deu facinho. Ficou assim, agora a gente recorta. Não vou... Peraí. Recortado. Agora eu pego essa parte aqui, né? Viro essa daqui. Fico ali, ó, decote com decote, né? Aí, olha como que no papel de seda ele fica melhor de trabalhar, né? Aí, ficou assim. Aí eu pego aqui, ó. Ficou assim. Se acerta aqui, ó. Acerta aqui lateral com lateral. Ficou assim, né? Fica mais fácil pra eu explicar pra vocês, ó. Encaixou. Porque no tecido vocês vão ver que é facinho, ó. Encaixou. Tá encaixadinho aqui, ó. Isso daqui, você vai costurar nas costas. Quando você costurar isso aqui nas costas, ó, o decote já vai formar, ó. Aqui, ó. Aqui já vai formar o busto. Ó, já vai formar o busto. Isso daqui vai ficar transpassado, né? E aqui vai formar como é que fala? Parece que tá assim, que não vai formar o quadril, mas vai. É porque quando pregar nas costas, isso daqui vem, essas duas partes vêm aqui. E isso aqui, igual ficou aqui, ó. No tecido, ó. Ó, tá vendo? Esse aqui é o mesmo. Esse aqui é o esse que eu fiz com transferência de pence, ó. Então, na hora que ele fica, a lateral ele vai, tá vendo? Ele vai ficar bonitinho na lateral aqui. Pregou as costas, né? Ele vai ficar certinho, tá? Então, agora eu vou colar no caderno e já mostro o caderno pra vocês. Oi, meninas. Então, vamos lá, ó. Coloquei, né? Coloquei um exemplo do molde aqui, do vestido com malha. Eu sempre escrevo, né, que tem que cruzar com o outro lado, né? Aqui tá o vestido. Tá com essa sombra da cola, porque é da cola do outro lado, mas vai secar. O molde e todo o processo que eu fiz, né? Aqui, ó, molde com redução de medidas para malha de alta elasticidade, os tecidos indicados, né? Do lado de cá, eu preguei, né, o molde que a gente fez, né, colado, e do lado de cá, as explicações. Então, tá aqui, eu redesenhei o molde, né? Peguei aquelas tirinhas aqui, coloquei e fiz, redesenhei. E com as explicações, fechar pence de cintura, fechar pence, transferir pence de busto para o ombro, fechar pence de ombro e abrir na cintura, fechar a pence da cintura, ajustar o decote. Então, tudo isso tá escrito aqui, né? Para poder definir o que é que foi feito, certo? Então, meninos e meninas, espero que eu tenha